O sistema prisional foi concebido como um instrumento de reabilitação e de isolamento social para a manutenção da ordem. No entanto, em diversos lugares do mundo, essa estrutura colapsou. Existem lugares onde o Estado simplesmente deposita aqueles indivíduos que são considerados irrecuperáveis. Não são apenas prisões, são locais onde a brutalidade, muitas vezes, substitui qualquer processo de reabilitação. Lugares onde o tempo para e onde a humanidade é colocada à prova. Lugares onde a lei do Estado é frequentemente substituída pela lei da sobrevivência ou pelo rigor absoluto, que beira a aniquilação psicológica. Estas unidades representam o limite da hostilidade humana. Vem agora, com a Brasil Paralelo, conhecer alguns dos presídios mais perigosos do mundo. Em algum lugar nas montanhas da Coreia do Norte, a cerca de 80 quilômetros de Pyongyang, há um lugar que o governo norte-coreano nega oficialmente que exista. Chama-se Campo 14, conhecido também como Kaechon, que é, para muitos especialistas em direitos humanos, a prisão mais desumana do planeta. O Campo 14 não é uma prisão comum. É um campo de trabalho forçado, onde as pessoas são enviadas não por crimes que cometeram, mas por crimes de parentes. O regime norte-coreano aplica o que chama de punição de 3 gerações. Se um membro da família for considerado inimigo do Estado, avós, pais e filhos são encarcerados juntos. Crianças nascem atrás dos arames farpados eletrificados. Crescem ali, morrem ali, sem nunca conhecer o mundo do lado de fora. Na prática, a ideia funciona como uma espécie de responsabilização familiar ampliada. Se alguém é considerado um traidor, dissidente ou inimigo do regime, a família inteira pode sofrer as consequências. Essa lógica se conecta ao sistema de classificação social norte-coreano, frequentemente chamado de Songbun, que leva em conta a lealdade política e os antecedentes familiares. Esse sistema influencia toda a vida do cidadão, incluindo seu acesso à educação, emprego, alimentos e outros recursos. Há apenas um nome conhecido de alguém que nasceu num campo de controle total norte-coreano e sobreviveu para contar a história: Shin Dong-hyuk. Segundo seu relato, ele nasceu no Campo 14 em 1982. Fruto de um casamento de recompensa. Uma prática em que guardas designavam prisioneiros para se unirem, como se fossem animais de criação. Os filhos gerados pertenciam ao Estado. Shin cresceu sem compreender os conceitos de família, amor ou liberdade. Em 1996, quando tinha 13 anos, sua mãe e seu irmão foram capturados tentando fugir. Ele e seu pai foram torturados. Sua mãe e seu irmão foram executados publicamente e Shin foi obrigado a assistir. Em 2005, durante uma missão de trabalho numa montanha, Shin e um colega tentaram escalar a cerca eletrificada. O companheiro foi eletrocutado. Shin usou o corpo caído para passar pelos arames e escapou com queimaduras graves nas pernas. Cruzou para a China, sobreviveu como trabalhador clandestino por anos e chegou à Coreia do Sul. Desde então, tornou-se um dos maiores ativistas de direitos humanos do mundo, prestando depoimento à Comissão de Inquérito da ONU em 2013. Imagens de satélite analisadas pelo Comitê de Direitos Humanos na Coreia do Norte revelam que o Campo 14 ocupa uma área de aproximadamente 155 km². Estimativas indicam que chegou a abrigar cerca de 43 mil prisioneiros. O governo da Coreia do Norte nega a existência dessas instalações e se recusa a permitir qualquer inspeção externa. Na fronteira da Rússia com o Cazaquistão, na região de Orenburg, fica a colônia penal número 6, popularmente conhecida como Black Dolphin, ou Golfinho Negro, que é considerado um dos presídios mais duros do mundo. O estabelecimento abriga cerca de 700 dos criminosos mais perigosos da Rússia, todos cumprindo uma pena de prisão perpétua. Entre eles, há serial killers, terroristas, pedófilos, canibais e assassinos em massa. Na Rússia, a pena de morte está legalmente suspensa desde 1996, embora prevista no Código Penal para crimes graves. Por isso, esses indivíduos que antes seriam executados foram enviados ao Golfinho Negro para nunca mais saírem. Quando um novo prisioneiro chega, é imediatamente vendado, para que não memorize a planta do local e não planeje fugas. Essa venda também é usada sempre que qualquer detento é transportado entre blocos. Ao entrar na cela, o preso deve virar-se para a parede, informar o seu nome
e os seus crimes para o guarda. A hostilidade aqui não nasce da desordem, mas do controle absoluto. Durante as aproximadamente 16 horas em que estão acordados, os detentos são proibidos de sentar ou deitar. Eles ficam em pé ou andando, sob vigilância constante de câmeras e guardas que fazem rondas a cada 15 minutos. Ao serem conduzidos pelos corredores, são mantidos curvados para frente, com as mãos algemadas atrás das costas, uma posição projetada para limitar a visão e impedir ataques. Um guarda, um cão farejador e um cinegrafista os acompanham em cada deslocamento. Cerca de 160 detentos estão sob vigilância psiquiátrica permanente. Há relatos de prisioneiros que afirmam que alguém roubou suas pernas durante a noite. Outros que uivam ou cantam sem parar. A degeneração mental é consequência direta do isolamento extremo e da privação sensorial crônica. A National Geographic teve acesso ao presídio e documentou o cotidiano do local. Um canibal descreveu detalhadamente como preparou e consumiu a sua vítima. Esse é o nível de desumanidade que aquelas paredes contêm. Na Rússia, prisioneiros com pena perpétua podem solicitar liberdade condicional após 25 anos. Na prática, quase 100% dos pedidos são negados. O golfinho negro é para os seus detentos o destino final. Aqui na Brasil Paralelo, analisamos os fatos sem financiamento estatal. Nosso trabalho só é possível graças ao seu apoio. Participe da nossa missão. Clique no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo hoje mesmo. No coração da África, em Ruanda, encontra-se o presídio de Muhanga, anteriormente conhecido como prisão de Gitarama, apontado pelo International Security Journal como um dos presídios mais perigosos e insalubres do mundo. O motivo central não é a violência dos detentos, mas uma superlotação de proporções absurdas. Construída para abrigar cerca de 400 pessoas, ela chegou a manter mais de 7.000 após o genocídio de 1994. A falta de espaço obriga os detentos a permanecerem em pé por dias, levando a quadros graves de gangrena e infecções. Quando o número de pessoas em um espaço ultrapassa muitas vezes a sua capacidade, o colapso é inevitável. A sanidade básica desaparece. Doenças se proliferam. Organizações de direitos humanos documentaram que os presos dormem em turnos, que infecções cutâneas e respiratórias são endêmicas e que as mortes por causas evitáveis são rotineiras. Muhanga não é uma anomalia, é o retrato de um sistema inteiro que entrou em colapso. Durante décadas, o Presídio Nacional de Maracaibo, conhecido como La Sabaneta, foi descrito por organizações de direitos humanos como um dos ambientes mais letais da América Latina. Construído para abrigar 700 detentos, em 2013, quando foi finalmente fechado, tinha 3.700, incluindo 192 crianças, filhos de presos que viviam dentro dos muros com as suas mães. Mas a característica mais sinistra de La Sabaneta não era a superlotação, mas o fato de que a prisão era governada pelos próprios presos. Um sistema de liderança chamado PRAN, que se refere ao chefe interno, controlava a hierarquia, o tráfico de drogas, a distribuição de comida e o acesso a celas melhores. Os guardas operavam do lado de fora. Do lado de dentro, a lei que vigorava era a lei do mais forte. Em 3 de janeiro de 1994, uma rebelião explodiu em La Sabaneta. Grupos rivais se confrontaram com facas, armas improvisadas e fogo. Presos tentando escapar das chamas foram esfaqueados. As forças de segurança foram enviadas e, segundo relatórios da Human Rights Watch, também cometeram abusos durante a retomada do controle. O saldo final, mais de 150 mortos. O governo da Venezuela jamais processou nenhum agente público pelos eventos daquela noite. Durante operações de busca na prisão, autoridades encontraram dentro dos muros uma coleção de animais selvagens, incluindo espécies ameaçadas, mantidas como parte do mercado negro operado internamente. La Sabaneta não era apenas uma prisão, era um estado paralelo dentro do próprio estado. Em 2013, após mais uma rebelião que matou 16 detentos, o governo venezuelano fechou definitivamente La Sabaneta. Uma varredura de segurança após o episódio resultou na descoberta de um arsenal de mais de 100 armas e mais de 22 mil cartuchos de munição,
assim como pistolas e rifles. A operação também descobriu túneis de até 15 metros de profundidade, onde estavam armazenados 12 quilos de maconha e cocaína. O local começou a ser convertido em museu, para que as gerações futuras se lembrem do que aconteceu ali. E também no continente americano, um presídio tem chamado a atenção da imprensa internacional, mas não pela falta de controle das autoridades sobre os presos, como em La Sabaneta. Muito pelo contrário. Estamos falando do Secote, o presídio de segurança máxima em El Salvador, que ficou conhecido pelo seu rigor e organização. A penitenciária tornou-se o símbolo de um governo que anuncia ter como foco resolver o problema da segurança pública. Após conseguir um feito que muitos consideravam impossível, o governo Bukele transformou El Salvador em um dos países mais seguros das Américas. E para entender de verdade como funciona o tal modelo Bukele, a Brasil Paralelo levou a sua equipe até a América Central para produzir um documentário inédito. El Salvador, o dia em que o medo mudou de lado. Será lançado no dia 20 de maio no streaming, para os assinantes da Brasil Paralelo. E antes de você assistir ao trailer, eu tenho um convite para você não perder essa grande estreia. Acesse o link da descrição ou o QR Code que está aparecendo aí na tela e torne-se um membro da BP ainda hoje. Estamos oferecendo o plano mensal com uma condição exclusiva para quem está aqui agora. Ao apoiar a Brasil Paralelo, você não está apenas garantindo um novo documentário, você terá acesso imediato a mais de 100 produções originais, cursos com os melhores professores do Brasil e um catálogo de filmes e documentários selecionados que respeitam a sua inteligência. Muito obrigado por assistir até aqui e eu te espero no documentário completo sobre El Salvador. El Salvador en el pasado era una nación que no tenía futuro, que no tenía esperanza. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. Si en este país tan pequeño se demostraba que las cosas sí podían cambiar, en Washington iban a preguntar, óigame, y en ese país tan pequeño y pobre lo lograron, ¿y aquí por qué no? Y en Brasil están preguntando, hey, si pudieron cambiar allá, ¿por qué no podemos cambiar aquí en Brasil? Nos hicieron creer que muchas cosas de las que vivimos son normales. Nos hicieron creer de que existe un sistema que debe de ser intocable y que es lo único que funciona. Para conocer al enemigo tenemos que saber cuál es la fortaleza de ese enemigo. No puede ser que nos derroten. La Corte Suprema de Justicia como la Asamblea Legislativa eran tan peligrosas como las maras. El 1 de mayo del 2021 los destituimos. Porque ahora resulta que hay 660 millones de latinoamericanos que están queriendo aplicar el modelo salvadoreño. Estoy mandándole este mensaje a nuestros hermanos de Brasil y a toda Latinoamérica de que cambiar sí es posible. Solo hay que tener valor. Mire, es que solamente el que no sufrió, el que no vivió, es el que va a estar en contra.